Nesse vídeo nós vamos ver quais personagens estão mais próximos de se tornar o rei dos piratas e por que os Yonkous não vão se tornar. Vamos ver também se os Mugiwaras podem viajar para o século perdido para descobrir tudo o que aconteceu por lá. Vamos ver se o Luffy pode ter uma pele tão impenetrável quanto a dos Yonkous. E por último, quais são os inimigos do Luffy que o Sanji consegue vencer atualmente. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Vocês têm esses dois locais para mandar mensagem. Normalmente eu recebo muita pergunta repetida que eu até já respondi, então dá uma olhada nessa playlist aqui que eu já posso ter respondido essa pergunta, e se ainda não, continua mandando que eu posso responder nos próximos vídeos. Mas antes desse vídeo aqui começar, já deixa aquele likezão e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Denilson Almeida perguntou: Lucas, por que a guerra de Marineford acabou daquele jeito? Não entendo por que o Sengoku acatou o pedido do Shanks. O Garp e o Sengoku derrubariam o Barba Negra e era só mandar os almirantes e os Chichibukais pra cima do bando do Shanks e pedirem reforços pro Kong para ele vir com todo o poder militar possível do governo mundial, e assim a Maria venceria e derrubaria 3 imperadores. Não entendo como um estrategista nato como Sengoku não pensou nisso. Lucas, gostaria de saber sua opinião. Bom, mano, eu discordo de você em alguns pontos. O primeiro deles é: Sengoku e Garp conseguiriam bater no Barba Negra. Eu acho que eles não conseguiriam, porque eles não estão mais no seu auge. Eu sei que eles são fortes e eu não tô dizendo que eles não são, mas o Barba Negra já tava com 2 poderes de Akuma no Mi e ele só tava testando. Ele ainda não sabia até onde ele poderia ir. Até o Jesus Burgess fala: ei capitão, calma aí que a gente tá aqui também, não vai virar a ilha não que todo mundo vai morrer. E o Tite mesmo falou: essa é a minha era, a partir daquele ponto iniciava-se a minha era. O Tite falou isso pra eles dois, porque ele se garantiria contra os dois. Ele até falou que iria matar o Sengoku e o Garp para dar fim à velha era, porque a era dele já acabou. Então eu não acho que eles conseguiriam vencer. Agora, sobre colocar os Chichibukai juntamente com os almirantes para cima do bando do Shanks, você tem que lembrar que os almirantes não conseguiram bater contra os comandantes do Barba Branca. Isso de início. Eles só conseguiram vencer depois que os comandantes do Barba Branca, que no caso são o Joso e o Marco, pararam de prestar atenção nos seus inimigos para prestar atenção no Barba Branca. E o Barba Branca nem caiu pro Akainu, ele caiu por sua própria doença. E aí eles foram derrotados. Então eu não acredito que eles conseguiriam bater de frente com o bando do Shanks, que é dito ser o bando mais equilibrado. Isso pode ser tanto em força quanto em recompensa. Imagine aí, sei lá, 11 negros, todo mundo com a mesma força do Shanks. É difícil de bater nesses caras. E por último, sobre mandar todas as forças do governo e da marinha para Impel Down, isso é impossível, porque a marinha e o governo estão lutando contra a pirataria no mundo todo. Eles têm que manter ali a segurança dos Tenryubitos e das outras ilhas. Eles não podem deixar lá para os outros piratas atacarem para ir matar o Yonkou lá. E pode ser até que o Kaido, vendo que estava todo mundo se organizando em Marineford, ele voltasse também para entrar naquela confusão. Então seria muito pior. Eu vejo que a decisão do Sengoku foi muito justa e muito certa. Ele pensou ali no bem maior, que era salvar os seus soldados que iriam morrer, e também pensou que vários inúmeros marinheiros iriam morrer nessa batalha contra o Shanks. Mugiwara no Naruto perguntou: você acredita na teoria do Guto de que os Mugiwaras vão viajar para o século perdido usando o One Piece? Eu não acredito e nem quero que isso aconteça, porque a Robin perderia todo o sentido dela no bando. A gente sabe que ela tá ali para ler os Rude Poneglyphs e dizer ou determinar a localização da última ilha. Mas além disso, e o maior sonho dela, é encontrar o Rio Poneglyph, que conta ali toda a história do mundo de One Piece, inclusive os 100 anos do século perdido. E é ela que vai ler isso, vai encontrar toda a história e vai contar para os Mugiwaras. E é aí que nós vamos descobrir o que foi que aconteceu lá, com a Robin lendo e contando para eles. Não que eles vão encontrar o One Piece e assim eles vão viajar pro século perdido, mesmo que não fisicamente, e sim só a mente deles vá para lá. Mesmo assim eu ainda não quero. Eu quero que a Robin leia e ela que conte pros Mugiwaras o que aconteceu. Outra pergunta do Instagram aqui que foi mandada pelo Nandozinho.
Ele mandou: Sogeking, se a Robin perder um braço ou uma perna, ela vai poder regenerar com o poder da sua Akuma no Mi? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, ela não poderia se regenerar. O que ela poderia fazer era tapar um buraco que foi causado por aquela ferida. No caso, se ela perder um braço, ela não poderia regenerá-lo. O que ela poderia fazer é criar um novo e colocar no local. Mas qual é a diferença de tapar um buraco para regenerar? No caso, vai ser se a Robin desmaiar ou se ela perder a consciência, esse braço vai sumir. As criações dela não são permanentes, então elas vão sumir quando a Robin perder a consciência. E isso não seria regenerar, seria só tapar um buraco. Então ela poderia fazer um braço novo sim, só que não é regenerar, é tapar um buraco. Canal do Saleon perguntou: acha que o segredo dos D vai ser revelado no final de um ano lá no Diário do Oden? Porque tem uma grande teoria dele ser um D, já que ele morreu sorrindo. Bom, teoricamente não precisa ter o D para sorrir perante a morte. Já aconteceu isso com o Oden, já aconteceu isso com o Pedro, se eu não estou enganado, já aconteceu com o Yasuie também, e com o Pound, quando ele teoricamente morreu lá em Holy Cake, porque ele apareceu vivo nas histórias de capa, então ele não morreu. Então, teoricamente, todos eles sorriram perante a morte, mas não são D. Mesmo assim, eles têm a determinação inabalável para sorrir perante a morte. Agora, sobre os Mugiwaras descobrirem o que é o D pelo Diário do Oden, eu acredito que não vai acontecer isso. Aposto todas as minhas fichas que eles só vão descobrir tudo lá na última ilha. O Luffy já teve a chance de descobrir alguma coisa sobre o One Piece, mas ele não quis. Se ele ver o Diário do Oden, ele vai dizer: ah, beleza, quero não, valeu. Vai ser mais ou menos isso. Geniuri perguntou: você acha que o Luffy vai ter o corpo dele revestido de Haki que nem os outros Yonkous? E se sim, ele vai apanhar menos da Nami? O Luffy está caminhando para isso sim, só que a gente não sabe o que é que causa ou o que é que faz o Haki proteger a pele dos Yonkous involuntariamente. A gente só sabe que acontece. Mas o Luffy está aprendendo ali todos os Hakis e todas as suas evoluções possíveis. E pode ser que um desses Hakis avançados cause isso. Ou então a mescla de dois, do Haki do armamento e do Haki do rei avançado. Pode ser que isso cause essa proteção no corpo do seu usuário. E aí, com o Luffy aprendendo todos eles, pode ser que no futuro ele desperte isso sim. E aí ele vai ser protegido. Agora, dele parar de apanhar ou apanhar menos da Nami, isso é impossível. Sabe por quê? Porque os golpes que a Nami dá no Luffy, mesmo ele sendo de borracha e ele toma dano, são golpes do amor. Ele já perguntou pro Garp por que os golpes do Garp davam dano nele, porque eram golpes do amor. Da mesma forma, a Nami. O Luffy pode se tornar o rei dos piratas e o homem mais forte do mundo de One Piece. Ainda assim, ele vai tomar dano pelos golpes da Nami, porque são golpes do amor. Ronald Matheus perguntou: como que o Dragon virou um revolucionário? Será que ele teve apoio do Garp? Porque criar uma revolução não é fácil. E você acha que ele pode ser nível Yonkou com a sua suposta fruta da tempestade? E por que ele apareceu na morte do Roger? Teve outra finalidade além de ver a sua execução? Manda salve e acompanho todos os seus vídeos. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, o Dragon pode ter se tornado um revolucionário depois que ele viu com seus próprios olhos todas as atrocidades que a marinha e que o governo mundial causam em inúmeras ilhas. Pode ser até que ele era um antigo marinheiro que deixou a marinha e foi se tornar um revolucionário e abriu o exército rebelde. Pode ser até que também o Garp seja o idealizador de toda essa ideia, e ele é que tenha botado isso na cabeça do Dragon pro Dragon lutar diretamente contra o governo mundial, porque em essência a marinha não é ruim, ela só é corrupta por causa do governo mundial, que tem ali os seus interesses particulares. Aí o Garp, vendo isso, colocou o Dragon para criar o exército revolucionário para lutar diretamente contra o governo mundial. Agora, ele é nível Yonkou ou não? Eu aposto que sim, e não com a fruta da tempestade, mas sim com a fruta do vento, a Kazekaze no Mi. Com essa fruta ele poderia mexer nas correntes de ar e fazer chover, fazer com que uma tempestade caia em determinado local. E aí sim ele se tornaria bem apelão. Agora eu vou pegar uma do Instagram aqui que foi mandada pelo aleatório Spoiler. Ele mandou: quais personagens de One Piece que tem potencial e as qualidades para se tornar rei dos piratas?
Vamos lá, começando com os 4 Yonkous, todos eles têm possibilidades e capacidades para isso, mas não vão se tornar o rei dos piratas, excluindo o Teach. E por que eles não vão se tornar? Porque eles não querem perder sua influência, o poder e todo o status que eles atingiram no mundo de One Piece. Eles só vão lutar quando eles tiverem a certeza que vão vencer. Um exemplo é a Big Mom. Ela só queria peitar a Barba Branca, Kaido, Shanks se ela tivesse a aliança com os gigantes. Como ela não teve, ela não peitou ninguém e ficou lá no posto dela. O Kaido só foi atrás do Barba Branca quando viu a chance que poderia matá-lo ali na Guerra de Marineford, mas ele não conseguiu. O Shanks funciona como um elemento apaziguador do mundo de One Piece, então ele também não vai querer se tornar o rei dos piratas. O Barba Branca não quis, o Roger até disse que poderia dizer pra ele, mas ele não estava interessado. Aí nós chegamos no Luffy e no Teach, que são ali 2 elementos da pior geração. O Luffy vai se tornar o rei dos piratas porque ele é o protagonista do anime e o Teach tem todas as qualidades ou capacidades para isso. E ele não tá preso ali no cargo que ele ocupa. Primeiramente, ele se tornou um Shichibukai e muitos piratas que chegam lá se estagnam, eles ficam parados, não vão mais para lugar nenhum. O Teach não tem isso, ele não se importou em deixar o posto de Shichibukai na primeira oportunidade que ele teve para se tornar um Yonkou. E agora, como Yonkou, ele não vai se importar em deixar o seu cargo para se tornar algo maior, que é rei dos piratas. Então ele vai usar todos os recursos que ele tem, mesmo que ele perca o cargo anterior, para se tornar o rei dos piratas. Então todos esses têm as qualidades, as capacidades e a força para atingir o posto de rei dos piratas. Eu não contei o Mito Bug para não menosprezar os outros concorrentes, mas ele também pode chegar lá. E por que você me pergunta isso? Eu respondi em um vídeo contando toda a história do Mito Bug, já tá aqui no canal, você assiste no card aqui em cima. João Nicolas perguntou: o que acontece se eu comer a Akuma no Mi do Brook, a qual eu volto à vida após a morte, e eu comesse uma segunda Akuma no Mi? Eu iria ter os poderes da segunda Akuma no Mi? A fruta do Brook funciona da seguinte forma: ela dá uma vida extra para a pessoa. Se ela morrer, ela vai poder voltar uma vez de volta à vida. No caso do Brook foi um caso especial, porque depois que ele morreu, sua alma não conseguiu encontrar o seu corpo, e quando ela encontrou, ele já tinha se tornado um esqueleto. Se ele não tivesse, ela teria voltado no corpo do Brook, ainda com carne, osso e organismo. E aí sim o Brook teria morrido mais uma vez, porque ele passou 50 anos lá no Triângulo de Florian e ele não tinha o que comer e nem o que beber. Então ele teria voltado e teria morrido também. Como a sua alma voltou só no esqueleto, ele já não tinha mais um organismo, ela teria que voltar de qualquer forma. E assim o Brook pôde voltar à vida, ficar 50 anos lá sem comer e sem beber. E aí não teve problema nenhum. Agora se o Brook come uma Akuma no Mi antes de morrer, ele vai morrer e vai perder o poder dessa segunda Akuma no Mi porque ele morreu. Quando morre a pessoa perde o poder. Só que ele não vai perder o poder da Yomi Yomi no Mi, porque vai dar uma outra vida para ele. Ele voltaria sem o poder da segunda Akuma no Mi que ele comeu e morreu. Morreu, perdeu os poderes. Só que se ainda assim ele fosse e comesse uma outra Akuma no Mi já tendo perdido uma vida, aí ele morreria e perderia os 2 poderes, tanto da segunda Akuma no Mi que ele acabou de comer, quanto da Yomi Yomi no Mi, porque ela não daria mais uma chance de vida para ele. É só uma e acabou. E é assim que funciona a Akuma no Mi do Brook. Topazio perguntou: de todos os inimigos do Luffy, quais você acha que o Sanji derrotaria? O Sanji sem o traje, mas se for necessário apelar, então coloca o traje nele. Agora chegou a vez de falar do Sanji, porque eu já respondi essa pergunta falando sobre o Zoro. O Sanji, eu acho que ele precisaria utilizar o seu traje para lutar contra a maioria dos inimigos do Luffy, porque eles são muito fortes. E o Sanji precisaria ali daquele aumento de poder e do poder de se tornar invisível também. O primeiro deles seria o Crocodile, o mesmo Crocodile que lutou contra o Doflamingo lá na Guerra de Marineford e o mesmo Doflamingo que depois bateu no Sanji lá em Dressrosa. O Sanji precisaria do traje para bater no Crocodile, e aí sim eu acredito que ele venceria. O próximo inimigo do Luffy é o Enel, e aí mesmo que o Sanji precisaria do seu traje para ele ganhar ali um aumento de resistência contra os raios do Enel, para que assim ele pudesse lutar contra ele. O traje dá isso e também torna o Sanji invisível para que ele pudesse atacar o Enel ali por locais onde ele não vai estar esperando. E com o Haki do Armamento eu acho que ele conseguiria vencer também. Seria mais ou menos uma batalha de Haki da Observação contra Haki da Observação.
O Enel utilizando o dele, o Sanji utilizando o dele e utilizando a invisibilidade também. E aí sim eu acredito que ele conseguiria vencer. O próximo da lista é o Rob Lute, que eu aposto no Sanji sem o traje para conseguir vencê-lo, mas tem que ir ali até as suas últimas forças para derrotá-lo. Agora, se ele quisesse vencer facilmente, ele colocaria o traje e acabaria com Rob Lute facilmente. Da mesma forma, eu aposto no Sanji para conseguir vencer do Moria. Eu acho que ele conseguiria vencer facilmente, porque o Moria não está evoluindo, ele estagnou e não vai mais para lugar nenhum. Sanji sem o traje venceria facilmente também. Daí nós iríamos para Impel Down, onde o Luffy lutou contra o Magellan e não conseguiu vencer. Eu aposto que o Sanji também não conseguiria no seu estado normal. Se ele colocasse o traje, ele poderia ter até alguma chance, mas mesmo assim eu ainda não apostaria nele conseguindo vencer o Magellan. O Magellan pode criar inúmeros venenos e isso aí seria muito prejudicial para o Sanji, a não ser que o seu traje desse para ele ali uma resistência muito maior, ou que filtrasse o ar para que o Sanji não aspirasse todo aquele veneno, porque senão ele seria derrotado facilmente também. E o Magellan ainda tem um veneno muito mais forte, que é aquele vermelhão que ele utilizou no final de Impel Down, que não teve ninguém que conseguiu bater contra ele e contra aquele veneno. Então eu acho que o Sanji não conseguiria vencê-lo também. Contra o Rudy Jones no seu estado normal, o Sanji venceria facilmente. Eu acho que a maioria dos Mugiwaras conseguiriam vencer o Rudy Jones no seu estado normal. Agora, com as pílulas que estava dando ali aumento de poder para ele, o Sanji precisaria do seu traje para conseguir vencer. Contra o Caesar Clown da mesma forma, o Sanji venceria ele sem precisar do seu traje, até porque o Caesar só oferece perigo se a pessoa aspirar ali o veneno que ele solta, ou o gás que ele solta, ou então se a pessoa não puder respirar próximo dele, mas isso aí o traje poderia ajudar, poderia fazer o Sanji entrar rapidamente e sair rapidamente, ou até a velocidade do Sanji faria isso também. Contra o Doflamingo eu acho que o Sanji não conseguiria vencer. Sem o traje, ele quase foi morto. Com o traje, eu acho que ele poderia dar uma disputa legal pro Doflamingo, mas ali é muito poder envolvido. É despertar, é gaiola, é fio daquilo acolá, fio colorido. Eu acho que seria muito difícil pro Sanji conseguir vencer. Então nessa luta eu apostaria no Doflamingo. Pro Katakuri da mesma forma, ele só foi derrotado pelo Luffy porque deu uma colher de chá pro Luffy evoluir ao longo da batalha e só assim o Luffy conseguiu vencê-lo. Contra o Sanji não teria essa chance, ele teria derrotado o Sanji facilmente, mesmo com o traje. E aí nós pulamos pro Kaido, até o Luffy não conseguiu vencer ele até agora e o Sanji também não teria chance nenhuma. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. Deixem suas perguntas lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Pode deixar até nos dois locais para aumentar as chances da sua pergunta aparecer aqui nesse vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, me recompensa com aquele likezão e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Eu recomendo que vocês assistam esses vídeos que vão estar aparecendo aí na tela final, porque eu acredito que estão muito bons. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!